Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas de volta aí para assistir ou ouvir a prosa com Betaglia, a prosa que também está se transformando em podcast. Olha que legal. Vamos inovando à medida que o tempo vai passando. Nós vamos falar sobre um tema hoje que é gestão logística de peças de reposição. Que fantástico, não é verdade? Como parte do mercado de pós-venda, a logística de peças de reposição pode ser um negócio extremamente interessante e, segundo estudos, há um espaço potencial para crescimento. No entanto, a abordagem certa é essencial. Logicamente, buscar esse potencial requer muita habilidade, conhecimento das demandas de mercado, estratégias bem elaboradas, proximidade com clientes e, logicamente, investimentos. Os clientes demandam entregas rápidas e de alta qualidade, nem poderia ser diferente. Entra aí a importância da logística, no aspecto da agilidade e da disponibilidade de peças. Em outras palavras, apenas aqueles que oferecem um alto nível de serviço podem estabelecer um relacionamento de valor com os seus clientes. E isto requer gestão e transparência. No frigir dos ovos, tanto o comércio B2C como o comércio B2B, a expectativa sobre os negócios de reposição se enquadra em acessibilidade através de diferentes e múltiplos canais, entregas rápidas, tempos de resposta curtos e alta disponibilidade, além de preços compatíveis e justos. Nós vamos conversar nessa reflexão aqui com meu grande amigo Renato Ferrari. Meu amigo Renato Ferrari, que fantástico tê-lo aqui na Prosa com Betaglia para nós conversarmos. Meu amigo, seja bem-vindo. Olá, Paulo, boa tarde. Para mim é um prazer e um privilégio estar falando com você aqui, né? Alguém que eu chamo de professor, não chamo de Paulo ou de Bertalha, né? Já contribuiu, inclusive, numa monografia minha, então, um artigo, na verdade, né? E li seu livro, né? O que também é muito importante. Então, falar de logística é algo que sempre me inspira. Eu gosto muito de falar sobre peças. Mais recentemente na minha carreira tem sido algo extremamente relevante. Então, estamos aqui para bater um papo, trocar uma ideia e trocar experiências. Acho que essa é a ideia. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma honra, um orgulho tê-lo aqui e para bater um papo sobre esse assunto, que é um assunto extremamente interessante. Vamos desbravar aí, Renato. Vamos conversar um pouquinho sobre modelos de negócio, os desafios que você encontra aí, principalmente nessa parte das peças de reposição, que não é um negócio fácil, né, Renato? Não é algo assim tão simples, mas acho que até para ser comparável com o teu público, a tua audiência e outros colegas de outros segmentos, né? No fim do dia, quando a gente fala de suporte ao produto, né, e logística de peças, né, e atendimento de pós-venda para os clientes, né, não é muito diferente de bens de consumo numa loja de varejo, né? Tem que ter o produto certo, no local certo, no preço correto, no tempo adequado. Para a gente que trabalha com peças, não é muito diferente. Obviamente que existem algumas particularidades aí, né? Você citou no teu speech inicial, né? Um ponto extremamente relevante que é a disponibilidade, né? E disponibilidade é um dos tripés importantes do atendimento ao cliente, né? Ter disponível e no tempo correto faz a diferença. Obviamente que com peças, diferentemente de bens de consumo, vamos falar de alimentar, por exemplo, né? O cliente não acha uma peça com a gente, possivelmente ele vai ter uma dificuldade de achar em outro lugar, né? Se você imaginar, por exemplo, isso em alguma região muito equidistante, como norte, nordeste, enfim,
sertões aí do Brasil, é difícil, não tem um outro concorrente do lado, né? Então, um ponto extremamente relevante dentro dessa cadeia é inventário, né? E aí você traz para o ponto, né, que a disponibilidade ela também tem um custo, né, que é o custo do capital, né? Então, ter o estoque disponível e o estoque adequado é importante, né? E esse estoque custa dinheiro. Então, ter esse estoque no shape, no tamanho certinho, é o desafio nosso, né? E não deixar faltar, né? Então, a gente que trabalha com logística de peças, né, e faz reposição para fazer o aftermarket, que não é muito diferente na minha atividade atual do que seria uma rede de concessionárias, enfim, para fixar um pouco o conceito, né? É ter o produto disponível, ter as peças corretas, enfim. Imagina você ir lá fazendo a revisão do seu carro e não ter um filtro de combustível, né? Para fazer a revisão do seu carro. Então, tem um desafio, é mais ou menos não encontrar o biscoito que você tanto gosta na prateleira do supermercado, é a mesma coisa, né? A gente é desafiado, né, constantemente a estar provendo o melhor serviço dos clientes. E é interessante aí o contexto, né, Renato? Porque a peça de reposição basicamente é uma demanda independente, ou seja, ela não está atrelada a uma fórmula de produto, onde você vai lá na linha de produção, produz 1.000 carros, né, e tem, por exemplo, os pneus. Na fórmula tem 4, quer dizer, tem 5 porque tem o stepper, né? Quer dizer, tem pneus, apesar de que o step hoje é um pneuzinho um pouco diferente, mais frágil e tal, mas você tem a formulação. Quando você pensa na demanda independente, ou a peça de reposição, é exatamente entender um pouco dessa demanda de mercado. E na minha perspectiva, o Renato, eu não sei se é exatamente isso que acontece, mas você deve ter uma demanda muito forçada para o lado da não programação, tá? Ou para o lado da não previsão dessa demanda, e, portanto, você deve ter muita entrega urgente, e, eventualmente, até o frete acaba saindo mais caro. Isso acontece no seu ramo? Como é que é isso, Renato? Na verdade, a gente pode ter as duas situações, mas o que eu trago aqui, talvez um pouco de diferente na percepção dos outros que não estão no contexto, né? É que sim, a gente trabalha com previsibilidade, né? E falando aqui do meu caso, né? Uma máquina, depois que ela sai da linha de produção e ela é vendida e entregue a um cliente, a gente tem condição de estimar a cada intervalo de horas qual vai ser o consumo minimamente de algumas peças, né? Muito parecido com um automóvel, né? Obviamente que isso vai variar um pouquinho dependendo da utilização. Utilização que eu digo é a intensidade que essa máquina está trabalhando, né? E as condições que ela tá trabalhando, e também o tipo de operação do cliente, né? Que também pode influenciar. Mas hoje a gente tem condição e tem tecnologia para capturar orímetro de uma máquina e saber se ela já atingiu um ponto de reposição ou não. A gente consegue agregar outras tecnologias, como, por exemplo, análise de fluidos, né? Análise de óleos, enfim. Como se fosse... A gente tem um grande laboratório aqui no Brasil, né? Falando da Sotrec, enfim. E a gente consegue, como um laboratório de análises clínicas, fazer uma análise do óleo e saber se existe algum desgaste prematuro de algum componente dentro da máquina. E isso é um serviço de altíssimo valor para um cliente que, basicamente, quando compra uma máquina nossa, ele está olhando para o custo de tonelada produzida ou movimentada de determinado material, que é um drive de decisão, e a segunda perna disso é o pós-venda, que é quanto custa manter esse equipamento ativo, rodando, enfim, por mais 3, 5, 10 anos, qualquer que seja o tempo que ele pretende ficar com esse equipamento, né? Então, hoje existe muita informação live que a gente captura e a gente consegue colocar isso em perspectiva
de planejamento. Quando a gente olha para componentes estáticos, né, falando só do equipamento, né, só do componente, melhor dizendo, né, um motor, uma transmissão, né, a gente também consegue fazer um planejamento dessa reforma com o cliente e antecipar a demanda de inventário e antecipar a demanda de peças e colocar isso dentro de um pipeline de execução dentro de uma oficina, né? Que isso é uma outra atividade também, né? Então, existem tecnologias hoje que te possibilitam fazer uma melhor gestão e trazer uma previsibilidade melhor dentro da cadeia. Esse é o desafio sempre, né? O que a gente está pensando para frente agora, né, falando de peças, é como que a gente consegue criar algoritmos, né, aonde a gente saia do tradicional forecast, Poisson e outras ferramentas usadas até então, e a gente passe a aplicar, por exemplo, algum algoritmo de demanda futura, enfim, que a gente consiga fazer outras combinações para que a gente consiga estimar melhor esse tipo de demanda, né? Esses são pensamentos futuros, né? Que a gente tem tido, né? Isso, obviamente, buscando a melhoria contínua, né? Olha que bacana, que legal. Eu fiz um trabalho, a questão de algum tempo atrás, numa empresa de peça de reposição para caminhões pesados. E, na realidade, existia, sim, uma variação muito grande de demanda e a manutenção no estoque de itens para... Até porque no Brasil nós temos... Hoje está mudando um pouco a idade da frota, mas nós temos caminhões muito antigos, que variam até 21 anos, 22 anos de idade. Uhum. Hoje a idade média da frota é de 11, 12 anos, alguma coisa assim. Mas aí, transpondo um pouco para o seu negócio, ou seja, existe o risco, Renato, de você ter peças que você coloca no estoque imaginando que ela vai ser utilizada de repente, ela acaba se mantendo ali, perenizando, né, no estoque por mais tempo, e, portanto, é aquilo que você falou, estoque é dinheiro, né? Uhum. Tem essa preocupação, Renato? Essa preocupação tem, ela existe, esse é um grande desafio, né? Por exemplo, se você imaginar que você está colocando uma máquina agora, recém-lançada no mercado, e você vai fazer um setup inicial com uma cobertura mínima de estoque para alguns itens, né? Pode ser que alguns itens eles não tenham consumo imediato, outros perpassem um tempo além daquilo que seria o normal. Agora, a obsolescência ela é algo que precisa ser gerido proximamente, né? E aí você, obviamente, pode também trabalhar outras alternativas dentro, né, do processo, que refinar os seus algoritmos de reposição para que você consiga, em algum momento, parar de comprar determinada peça em alguma filial, imaginando que você tem estoques independentes, né? E começar a fazer transferências ou fazer ações comerciais e tentar fazer com que esse número ele venha a ser reduzido na linha do tempo, né? Nesse tipo de perfil de atividade, a obsolescência ela acaba fazendo parte do processo, até pela característica do produto que você lida e da maneira que os clientes também respondem em algum momento aos planejamentos. Então, o mais importante de tudo, Paulo, no meu pensamento, você ter formas de medir, monitorar, controlar e responder rapidamente a algo que vai sair daquilo que seria o esperado, né? E acho que esse é o grande desafio, porque alguma obsolescência é esperada. Isso não é muito diferente, por exemplo, de uma indústria, vamos imaginar, de fashion, por exemplo, de roupa, enfim, apparel. Alguém vai lá e em algum momento vai lançar uma coleção, enfim, blá, blá, blá. Pode até não vender tudo, mas vai promocionar em algum momento e vai fazer um phase-out daquele estoque em algum momento, via uma promoção. Acho que o mais importante é evitar a quebra, né? No fim do dia, a obsolescência é perda de dinheiro, é quebra, é estoque parado. Acho que existem oportunidades que dá para trabalhar na cadeia na linha do tempo, né? Esse é o desafio.
Olha só que bacana o que você falou. Na realidade, no frigir os ovos, né, Renato, você ter uma conexão muito forte com o cliente final. Essa uma necessidade fantástica e realmente é isso que precisa ser buscado. Renato, você comentou aí no primeiro tempo a parte da tecnologia, falou um pouquinho de tendências. E aqui na nossa prosa, nós dividimos basicamente em duas partes. A primeira Uhum. partezinha, onde você cobriu bem a parte de negócio, está muito gostosa a prosa aqui. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma aguinha, um café agora, e nós Ok, vamos para o segundo tempo para a gente falar um pouquinho de tendências e uso de tecnologia. Pode ser? Vamos nessa direção? pode ser. Vamos nessa direção. Renato, está fantástica essa prosa aqui. Você está contribuindo barbaridade para as pessoas que nos acompanham aqui. E esse número de pessoas está aumentando cada vez mais, viu, Renato? O pessoal vem aqui, visita o canal, se inscreve, manda mensagem, pede tema. Olha que legal, tem gente pedindo temas aqui. E o canal está internacional, Renato. Nós já fomos para Ah, é? Portugal, opa, já fomos para Portugal, para Espanha, temos trazido brasileiros para conversar aqui conosco, que estão na Alemanha, estão na França, estão na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá. Olha aí, né? Renato, vamos conversar um pouquinho sobre as tendências dessa categoria de negócios que não deixa de ter o seu desafio. Você falou de tecnologia aí, vamos abordar um pouquinho. E eu gostei muito quando você usa, né? É legal o pessoal da perspectiva da liderança quando se conecta com o cliente. E você comentou um pouco disso. Vamos em frente? Vamos em frente, sim, Paulo. É, eu acho que a gente podia fazer um primeiro ponto falando sobre tecnologia, né? Fazendo uma inflexão sobre o que aconteceu em fevereiro, março de 2020 com a pandemia, né? Acho que não dá para descolar isso um pouco da realidade que a gente vive hoje, né? Para a gente que opera a logística, né? Principalmente, né? E para outras atividades na cadeia também, né? Eu acho que a gente teve esse desafio enorme de fazer com que os negócios continuassem fluindo da melhor maneira possível, não deixando de atender os clientes. E a gente, que tem atividades massivas e dependência de mão de obra intensa, a gente percebeu o quão dependente a gente é ainda de mão de obra, né? E quando você se pega, por exemplo, num dia qualquer da pandemia, perdendo 20% ou 25% do seu quadro numa operação, por suspeita de contaminação de Covid, você começa a refletir um pouco diferente sobre o que você gostaria para frente, né? Então, acho que uma luz sobre essa ótica de tecnologia correlacionando com o evento da pandemia do Covid é o quão mais automatizados a gente conseguir ser dentro da cadeia e quanto menos a gente depender em algumas atividades de pessoas fazendo push de volume, movimentando material, enfim, acho que é a tendência para o futuro. Obviamente que aí tem uma outra questão importante para a gente ponderar, que é o quanto é absorvível determinados tipos de investimento para determinados tipos e tamanhos de companhia e negócios, né? Obviamente que nem tudo que tem fit ou é aplicável se paga na linha do tempo, né? Então, esse tipo de ponderação eu acho que é sempre importante. Agora, se não dá para você ter um outstore, por exemplo, ou ter, sei lá, 30 robôs operando dentro de uma operação, por que não buscar uma automação mais simples, como uma verticalização automatizada, por exemplo? Reduzindo metro quadrado construído ou qualquer coisa parecida, né? Acho que nem tanto ao céu ou à terra. Acho que dá para a gente ter um meio termo, né? E tentar, obviamente, ser o mais digital possível também na operação, né? Todo mundo comenta sobre a quarta revolução na cadeia de suprimentos, enfim. Eu acho que a quarta já começou um pouco antes da pandemia, né? Acho que a pandemia só potencializou ela um pouco mais para a gente que opera, né? Acelerou. E acelerou. E obviamente, assim,
Para quem viu equipe de vendas tirar pedido na mão e passar por telex ou por fax, né? Acho que tem muita gente que nem sabe o que é o fax ou o telex, mas, enfim, a gente já viveu isso um pouquinho lá atrás e a gente viu uma transformação, né? Acho que a questão agora é que tudo aquilo que a gente viu e que a tecnologia de hoje foi tirando do cenário, do contexto, vai ser muito mais rápido daqui para frente, né? Então, poxa vida, você tem um celular, a tua entrega está aqui, teu cliente está vendo, o seu carro está indo levar a entrega, o cliente está vendo isso por um sistema de GPS, você está acompanhando, você sabe se o carro está na doca, está no pátio, aonde quer que ele esteja. Então, é assim, acho que nem tudo que existe de tecnologia e automação é aplicável, mas eu acho que a gente tem que perseguir. Então, os básicos como WMS, TMS, enfim, esses dois que são irmãos, né? Esses minimamente a gente tem que ter para ter uma boa gestão operacional, né? Minimamente, né? Quer seja na parte de compliance, enfim, ou de execução operacional. Então, isso minimamente a gente tem que ter, mas já está ficando para o passado, né? WMS, a gente falava de WMS há 20 anos atrás, não? TMS com toda essa sofisticação de gerenciamento de risco e plá embutido e soluções de last mile, a gente está vendo um pouco mais hoje, né? Mas, além disso, acho que a gente pode fazer mais, né? Acho que capturar a demanda live dos clientes é algo importante. Você vê, né, as tuas máquinas produzindo live também é importante. Você operar remotamente as suas máquinas também é importante, né? A gente tem tecnologia para isso, né? Então, a gente consegue operar uma máquina sem um operador hoje em dia. Então, quer dizer, temos essa tecnologia. Então, tem um monte de coisa que pode ser feita, né? Dentro desse contexto para melhorar a nossa execução e reduzir a nossa dependência. Eu acho que tem coisas que a automação pode fazer melhor para o ser humano. Acho que outras nem tanto. Mas a gente sempre vai precisar de pessoas, né? Não dá para falar que, poxa, 100% vai ser eliminado. Eu não acredito muito nisso, pelo menos não no curto prazo. Não vi nada nesse sentido até agora. Depende muito da atividade. E, no meu caso, em particular, eu posso ter um retentor de 30 centavos ou posso ter uma peça de R$ 1 milhão. Estou dando um exemplo extremo, né? Uma está numa gavetinha, a outra está num outro lugar. É meio complexo você lidar com essas coisas que não são uniformes. Para operações que são mais uniformes e mais padronizadas, eu acho que existe um desafio menor. Para outras que têm mais especificidade, eu acho que o desafio é um pouco maior. Que legal, que bacana. Aliás, você usou aí algumas terminologias interessantes, como o WMS e o TMS, que é a parte de gestão de armazém e gestão de transportes, que são muito utilizados hoje em dia, logicamente, dentro do ponto de vista e do equilíbrio da necessidade das organizações. Uma questão, Renato, que às vezes eu aqui me pego com curiosidade, principalmente a parte de sustentabilidade, economia circular, principalmente dentro desse contexto da peça de substituição. Ou seja, como você transporta a peça nova e faz a substituição lá no cliente de uma peça que eventualmente foi danificada ou aconteceu alguma coisa com ela, como é que fica esse fluxo? Você faz alguma coisa de reversa no seu business também ou não? Eu tenho comigo um negócio extremamente estratégico e importante e sustentável para os clientes, que é peças usadas. A gente tem peças usadas, certificadas por nós e garantidas com o mesmo prazo de validade de peças novas, e isso tem um aspecto sustentável extremamente importante. Então, a gente também tem esse tipo de solução, e a Caterpillar, através de nós, né, que somos revendedores, a Caterpillar tem peças remanufaturadas também,
componentes remanufaturados, ou seja, a gente está falando que existe aí uma cadeia robusta para se tirar excesso, né, de consumo e materiais na cadeia. E são produtos mais competitivos, são remanufaturados, enfim, tem coisas produzidas aqui no Brasil, tem coisas fora do Brasil. Então, quer dizer, tem uma cadeia bem longa aí e sustentável. A gente também tem boas práticas, óbvio, dentro da operação. Agora mesmo, essa semana, a gente está fazendo um piloto com um cliente estratégico importante nosso, de reutilização de embalagem, para você ver como as coisas são, né? O cliente tinha um problema dentro da operação. O problema de fazer o descarte daquele material, eu mandava uma caixa para ele, né? E essa caixa era a base de papelão e madeira. E aí ele tinha que fazer todo um processo interno de destinação, né? Que é uma empresa também 100% responsável, enfim, tem processos, governança. E uma pessoa nossa da operação teve uma ideia, poxa, vamos fazer a reversa disso e reutilizar. E a gente está fazendo um piloto agora com esse cliente, estamos reaproveitando embalagem. A gente já reaproveitava algumas embalagens, né? A gente reaproveita algumas embalagens, então a gente tem por premissa evitar o desperdício, não só pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto sustentabilidade também, né? E aquilo que a gente produz, né, de resíduo nas nossas oficinas, depois de efetuar uma reforma, a gente faz a destinação adequada, enfim, aquilo que é inservível, a gente acaba sucateando e destinando da maneira adequada. Então, tem sim coisas extremamente importantes dentro dessa cadeia que são extremamente sustentáveis. Olha que fantástico o que você falou dentro do aspecto da economia circular, né, Renato? Principalmente porque quando nós olhamos pela perspectiva da embalagem, a embalagem é um grande vilão hoje, né? E apesar de ser vilão, ela é um item necessário porque ela tem várias funções. Ela tem a função logística, a função de proteção, a função de marketing, né? Ou seja, faz a propaganda de determinados produtos, principalmente na parte de bens de consumo, e a embalagem não é lixo. Você exemplificou bem aí as colocações, ou seja, dá para se aproveitar, dá para reutilizar, e isso é muito importante. Renato, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, mas eu não gostaria de encerrá-la sem antes ouvir de você algumas dicas para quem trabalha nesse mundo de peças de reposição, aqueles itens que você enxerga como importantes para se botar um olho gordo em cima e estrategicamente pensar sobre eles. Olha, primeiro que o papo foi ótimo até agora, né? Pena que está acabando. Acho que depois a gente pensa em outro tema para fazer outro, Paulo. Mas é assim, se eu fosse resumir, né, de uma maneira muito pragmática, eu diria assim: tem um tripé importante dentro de suporte ao produto e cliente em logística de peças, que diz respeito a inventário, que diz respeito às operações físicas e que diz respeito a transportes. Esse tripé, como isoladamente, cada um deles tem um papel importante dentro da execução de peças, né? Então, eu preciso ter o melhor inventário possível para ter a melhor disponibilidade possível. Eu preciso ter um transporte mais rápido e mais eficiente em custo para chegar no cliente e nas minhas filiais da melhor maneira possível, né? Ou até o cliente final da melhor maneira possível. E preciso ter uma operação de peças altamente produtiva, controlada, segura, e que faça com que o cliente chegue, pegue a peça e vá aplicar na máquina dele, porque máquina parada é dinheiro perdido para o cliente. Então, eu diria para você assim, tem 3 pilares importantes dentro desse processo que são extremamente relevantes. Esses 3, para mim, tem que funcionar numa harmonia absurda para que a gente consiga ter êxito e atender, dentro da nossa proposta de valor, atender com excelência os nossos clientes. Acho que é isso. Maravilha, perfeito.
né? Com dicas como essa, não tem como não sair do outro lado, né, Renato? Renato, meu amigo, estamos terminando a prosa. A prosa foi Ok. fantástica, excelentes dicas. Eu costumo dizer aqui que gente do bem são bem-vindas, principalmente aquelas que querem compartilhar o conhecimento, porque eu acredito que com a educação vem a transformação e uma andorinha Sem só não dúvida. foi verão. Então, as pessoas vêm aqui, colaboram, contribuem. Fantástico. Meu amigo, aquele abraço Para você também, Paulo. aqui de Itatiba para você. Tá bom? Hoje eu estou aqui te abraçando de São Paulo, mas normalmente estou em Minas Gerais. Ok. Mas agradeço mais uma vez a oportunidade e falar de um tema que a gente aqui é suspeito para falar, porque a gente é apaixonado por logística, então, como apaixonados, às vezes a gente sonha alto demais, mas vamos lá, porque sonhar faz parte do jogo, né? Quem não sonha, não realiza. É verdade. E aqui entre nós, né, Renato? Nós somos picados pelo mosquitinho da logística. Né? É isso aí. Meu É amigo, isso aí. infinito e além. Né? Fique Ao bem. infinito e além. Um Você abraço. também, Paulo. Obrigado. Grande Tchau, abraço. Boa tchau. tarde. Tchau, tchau.